Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 19 de maio. Agora na Espanha, 20 horas e 38 minutos. No Brasil, 15h38 da tarde. Gente, esse corpo real comprador aqui, que a BTC está encerrando o desenho em poucos minutos no semanal, só confirmou o que o martelo da semana retrasada já havia pontificado. Quando o mercado rejeitou toda essa faixa de preço aqui do pavio inferior, que gerou o cabo do martelo e gerou esse corpo real bem tímido, uma clássica figura que interrompe um movimento de baixa, que é um martelo vendedor. Isso aqui já tinha sido, na semana retrasada, já tinha sido game over pros Cavaleiros do Apocalipse, que ainda insistem em propalar um viés de baixa que não vai rolar. O fato é que, com esse corpo real comprador se confirmando agora, não há qualquer dúvida, a BTC vai acabar se desdobrando numa pernada em direção a 100 mil dólares. Houve uma clara rejeição do preço. A BTC fez o que uma onda 4 faz, que é prestar continência para a mediana do canal de Keltner. No RSI estocástico, no semanal, não tem mais para onde cair. No Renko com box de 2 mil dólares, a gente está em vias de acionar a minha setinha de ouro, que sempre que é acionada entrega uma sequência interessante de boxes ascendentes. A última vez que aqui no Renko com box de 2 mil dólares, a exponencial curta cruzou de baixo para cima, a lenta no estocástico, a BTC catapultou de 15 para 64. Agora, os senhores podem esperar algo em torno de 100 mil dólares. Na minha leitura, vai bater 110, talvez 115, mas 100 mil dólares vai fácil nessa pernada. Não descuidem do gráfico da dominância, que está em vias de desabar. A dominância caindo, eu volto a repetir, não significa que a cotação da BTC vai cair. Pelo contrário, a dominância desabando só significa que a BTC vai continuar subindo, mas as altcoins vão subir bem mais, ocupando um espaço maior dentro do market cap do mundo cripto. As altcoins vão ocupar um espaço maior dentro do market cap de todo mundo cripto. E o market cap da BTC vai retrair. E isso vai impor um terremoto de dinheiro em direção ao market cap das altcoins. Por isso eu volto a reportar aos senhores, é uma absoluta insanidade estar desembarcado do mundo cripto nesse presente momento. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Eu garimpei 40 dentre as mais de 2,4 milhões de altcoins. Eu garimpei 40 das mais de 2,4 milhões de altcoins com maior potencial de valorização nesse ciclo. É uma absoluta insanidade estar desembarcado. Não deem ouvidos a supostos influencers que sequer presenciaram 2 ciclos inteiros quatrienais da BTC. Eles falam do que eles não sabem. Os analistas do mundo TradeFi, com todo respeito, alguns muito muito respeitosos na área deles, mas no mundo cripto, sinceramente, eles falam do que eles não entendem. Alguns falam até em bolha das tulipas, o que é bizarro. Eles não entendem a simbiose que está se criando entre a mineração de AI, de inteligência artificial, e a mineração de criptoativos. Eles não conseguem entender que um iOS da vida, que vale trilhões, mais de 2 trilhões, só tem aquele valor porque ali circulam dados e riquezas em nível suficiente que fazem um iOS, que é o que faz a Apple valer 2 trilhões, valer aquela montanha de dinheiro. Mas eles não conseguem entender que dados e riquezas estão migrando para a Web3, estão migrando para ecossistemas de finanças descentralizadas. A tokenização de ativos do mundo TradeFi vai transformar esses 93,8 bi, que é a quantidade de riqueza bloqueada em ecossistemas da Web3 hoje, em 93,8 tri. E os senhores vão lembrar desse vídeo. É uma insanidade
vocês estarem desembarcados nesse presente momento. Fora o fato de que nesse ciclo há vários pontos fora da curva. Além da tokenização de ativos do mundo TradeFi, a gente está vivenciando um mega duto legal para o aporte do capital institucional, que são os ETFs de BTC no mercado à vista, agora de ETH em Hong Kong. Inclusive, outras jurisdições já vão autorizar também ETFs de ETH no mercado à vista. A jurisdição norte-americana também não vai demorar muito. A chegada das CBDCs, essa simbiose que há entre mineração de inteligência artificial e criptoativos Proof of Work, tudo isso é uma série de pontos fora da curva que reforçam a insanidade que é ficar de fora do mundo cripto nesse presente momento. Na seara fática, regulamentação criptográfica pode acontecer na jurisdição norte-americana nesse semestre. Os republicanos apresentaram o projeto de lei de inovação e tecnologia financeira para o século XXI, mais conhecido como FIT 21, e que promete ser o primeiro marco legal criptográfico na jurisdição norte-americana. Para quem está esperando a redução da taxa básica de juros, a regulamentação do mundo cripto, o fim das duas guerras, é bom começar a se mexer, porque tudo isso pode acontecer eventualmente de repente. Quem assinou em apoio, representantes das empresas que apoiaram esse projeto de lei, a gente consegue enxergar gigantes do mundo TradeFi e gigantes do mundo cripto. Coinbase, Andreessen Horowitz, Circle, Digital Currency Group, Gemini e outras gigantes, BlackRock. Ou seja, a regulamentação da criptografia nos Estados Unidos talvez não esteja tão longe assim do radar. E quais são os gigantes financeiros do mundo TradeFi que compraram os ETFs de BTC no mercado à vista? Muito se fala que o institucional está chegando, mas quem são os institucionais? Os fundos das universidades de Yale e Princeton se expuseram aos ETFs de BTC no mercado à vista, JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Sequoia Financial e Fidelity, que é um grande grupo de previdência privado, Fidelity Capital, ou seja, Cambridge Investment, ou seja, não são poucos os gigantes do mundo TradeFi que aportaram grana em ETFs de BTC no mercado à vista. Para quem está esperando aquele duto legal para a entrada também dos institucionais nos ETFs de mercado à vista de ETH, que para mim vai liberar a porteira para os ETFs no mercado à vista de BNB, Solana, enfim, Avax. Para quem está esperando isso, é bom começar a se mexer, porque Hong Kong já autorizou o ETF de ETH no mercado à vista. Algumas jurisdições europeias já estão em vias de autorizar. E aí, meus amigos, se o mundo já estiver negociando ETH em ETF no mercado à vista na Europa e no Sudeste Asiático, aí os Estados Unidos, obviamente, vão ter que aprovar. E um usuário perdeu $7 mil enviando, por engano, satoshis de BTC para o public address inativo do Satoshi Nakamoto, que é considerado o pseudo-criador da Bitcoin, que ninguém sabe se é uma instituição ou um grupo de instituições, ou se é só uma pessoa. Mas, enfim, o Satoshi Nakamoto abandonou todas as redes pelas quais ele se comunicava na internet em 2011. A partir dali, ele não se manifestou mais. Todos os public addresses associados ao Satoshi Nakamoto não possuem qualquer movimentação desde então. Enfim, o sujeito mandou $7 mil, alguns não dá nenhuma BTC, dá 0.10 BTCs, basicamente. Mas, obviamente, ele perdeu esse dinheiro, porque os public addresses estão inativos há quase uma década. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, o balanço patrimonial do Fed preocupa mais do que um limite temporal para o Banco Central norte-americano iniciar o corte da taxa básica de juros. Alguns economistas estão dizendo que o fim desse quantitative tightening, esse aperto quantitativo, que acabou redundando num enxugamento do balanço patrimonial do Fed, que caiu de 9 trilhões para 7,3 trilhões,
mas eles acham que agora um quantitative easing, ou seja, uma cesta de bondades ou uma nova crise do subprime poderia levar o balanço patrimonial do Fed facilmente para algo acima de 13, talvez 15 trilhões de dólares. Só a crise do subprime, lá em 2008, fez o balanço patrimonial do Fed explodir de 800 bi para quase 4 trilhões. Se eventualmente um cisne negro desse, um Black Swan, como um subprime acontecesse, ou uma crise de liquidez no sistema bancário norte-americano obrigasse o Fed a promover uma injeção de liquidez no sistema novamente, facilmente isso aqui explodiria para 15 trilhões. Aí seria a primeira vez na história do mundo que um banco central vai ter um balanço patrimonial que vai basicamente se igualar ao PIB do país e talvez até transpassar. Os analistas falam nessa reportagem de uma possível crise no mercado obrigacionista norte-americano, já que os BRICS, o grupo de países composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não estão mais comprando treasuries nem bonds. E isso poderia impor ao Fed a necessidade de comprar esses treasuries e bonds e inchar ainda mais o seu balanço patrimonial. E isso, com certeza, seria uma espécie de mãe de todas as crises. Aí, facilmente, a BTC explodiria para $1 milhão. Isso não está totalmente fora do radar de acontecer nos próximos meses, já que, se efetivamente, para financiar a máquina de guerra norte-americana, não houver compradores para os treasuries e bonds, facilmente o americano faria com que o Banco Central deles mesmos começasse a comprar os treasuries e bonds. Seria um Zé com Zé que levaria a Bitcoin facilmente para $1 milhão. E os americanos soaram um alerta sobre a possibilidade de sabotagem de cabos submarinos de telecomunicações, basicamente de fibra ótica, por navios de reparo chineses. Segundo os funcionários do Departamento de Estado norte-americano disseram para repórteres do Wall Street Journal, há riscos crescentes de que esses cabos sejam atacados não só por chineses, mas também por russos. Autoridades americanas informaram a Google, Alphabet Google, Meta e Amazon Web Services, que basicamente controlam 80% da força computacional em data centers no mundo, para que essas empresas criem redundâncias de segurança, porque há uma séria ameaça identificada nesses cabos submarinos. Enfim, gente, o mundo tá pirado e o presidente iraniano desapareceu após a queda do seu helicóptero numa região montanhosa. Ainda não encontraram o corpo do presidente iraniano e Israel, nesse cenário hecatômbico nuclear, está bombardeando a faixa de Gaza de norte a sul. Segundo as forças israelis, é um bombardeio necessário para uma incursão terrestre permanente e perene na faixa de Gaza. Provavelmente Israel nunca mais vai sair da faixa de Gaza. Gente, a BTC nesse cenário hecatômbico nuclear está claramente rompendo essa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. Isso aqui facilmente, se o DXY abrir ou lateralizando ou caindo um pouco, facilmente explodiria numa onda 5 que levaria a BTC para $100 mil. No semanal, essa movimentação está muito mais clara que nos outros time frames, porque a gente acabou confirmando aquele martelo da semana retrasada e agora, com o encerramento desse corpo real comprador essa semana e com o RSI estocástico no limbo, a tendência é que isso aqui exploda em direção a $100 mil. Eu volto a reportar aos senhores, não percam de vista a movimentação da dominância, porque a dominância da BTC vai impor a queda da dominância vai impor uma expansão do market cap das altcoins no patamar de trilhões de dólares. O market cap das altcoins vai catapultar de 1 tri, que é o 1.02 agora, que é a totalização do market cap das altcoins, vai catapultar para algo em torno de 2 trilhões, vai ficar entre 1.7 tri e 2 trilhões, dali vai formar um pullback e disparar para 4, 5 trilhões. Estar desposicionado nesse presente momento é uma insanidade. Não sabe o que comprar? Cliquem no link abaixo,
Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores em potencial de retorno nesse ciclo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.